Fim de papo na pré-temporada com a Ferrari dando muitas esperanças para os seus fãs. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, você vê até que estou aqui trajado de Ferrari, né? Eu estou iludido? Não, não estou iludido. Você está iludido, eu não. E você pode se iludir em estilo lá na Paddock BR, camisetas de alta qualidade, camisetas que você pode usar em vários ambientes. Entrem pelo link aí na descrição, cupom Ressaca Motor, para o frete grátis, e ainda você tem também um item colecionável na compra de 2 camisetas ou mais. Tem também moletons, as polos. Entrem pelo link aí embaixo na descrição. E se você curte capacetes, volantes, cockpits, que nem esse aqui que eu tenho aqui atrás, do seu piloto favorito, equipe favorita, você pode mandar fazer lá na Evo Design com o cupom Ressaca. Não perca, fale com eles aí embaixo. Meus amigos, vamos lá. Vamos fazer aqui então um apanhado geral do que tiramos dessa pré-temporada. E eu quero começar com a Aston Martin. Vamos começar do fundão. Foi um terror total a Aston Martin na pré-temporada, independentemente de você querer falar de Barcelona ou agora do Bahrein. Tem uma tabelinha que vai estar passando na sua tela, parece que é do Reddit. Eu peguei no Twitter o pessoal falando que é do Reddit, eu não sei exatamente quem fez. Se você souber, por favor, fale que eu deixo os créditos aí embaixo. Mas é o seguinte a tabelinha, você vai ver que a Aston Martin Honda, ela é a pior em tudo. Ela é a pior nas voltas completadas, é a pior dos motores. Em termos de motores, ela ficou abaixo da metade da Audi. Não conseguiu dar nem a metade das voltas que a Audi deu, que é a outra fabricante que também só tem uma equipe com o seu motor. E nas equipes, a Aston Martin quase que fica ali na metade da Cadillac e da Williams em voltas completadas. É um desastre total, com vergonha mundial. A Honda, eu bati nessa tecla e bati no pé, a Honda falando antes da pré-temporada que seu motor estava com problemas já foi muito estranho. Aí, agora, no último dia, eles lançam um comunicado falando que iam andar muito pouco por não ter peça de reposição, porque o motor estava dando pau e eles não tinham peça de reposição. E aí deram 6 voltas no dia. É absolutamente ridículo, é um fracasso, é vergonhoso. E é culpa da Honda, tá, gente? Não se engane. Por mais que falem muito ali do esquema agressivo do carro da Aston Martin, que o Adrian Newey fez, é culpa da Honda, porque como falamos em outro vídeo, eles não mantiveram seu programa de motores após o anúncio de 2021 que sairiam da Fórmula 1, mas logo depois anunciaram que voltariam. Eles não mantiveram esse programa funcional. Eles foram desmembrando ali o programa, realocando pessoas, recursos, e aí quando decidiram focar de novo na Fórmula 1, para o novo regulamento de 26, eles já estavam atrasados em relação a todo mundo e estão repetindo a vergonha de 2015. A diferença é que em 2015 eles já iniciaram muito atrasados em relação aos demais e dessa vez eles vão estar no primeiro ano passando vergonha. É ridículo. Eu falei pra vocês numa outra oportunidade que eu tava com dó do Stroll. O Stroll tocava no carro, o carro quebrava, parava. Não... É ridículo, gente. Uma equipe fazer 6 voltas é absolutamente ridículo. Existe uma dúvida muito grande se a Aston Martin vai conseguir terminar a primeira corrida ou as primeiras corridas. É assim um desastre total. E numa Fórmula 1 em que a confiabilidade das demais está muito melhor do que o esperado, lembra do James Ellison falando isso, né? Ele falando que estava melhor que o esperado. A Aston Martin tá levando um golpe assim... É quase que um nocaute, quase que um nocaute. Existe margem para recuperar? Claro que existe. Mas no mundo da Fórmula 1 a recuperação tende a ser muito lenta. E para quem esperava iniciar o regulamento brigando lá em cima, pelo visto vai ter que brigar para sair da última posição. É um desastre completo. Falando rapidamente aqui do meio de pelotão, nós temos ali, por exemplo, Cadillac, Williams, Audi, Alpine, Racing Bulls, Haas, tendo as suas dificuldades específicas. O carro não é fácil de dominar, você tem as atualizações que foram sendo colocadas ao longo das sessões. A Haas conseguiu boa quilometragem, foi a segunda equipe que mais andou e demonstra ter um carro, pelo menos nesse início, interessante para o meio de pelotão. Enquanto a outra equipe de motor Ferrari, que é a Cadillac, andou menos, deu 750 voltas, está aprendendo ainda todo o esquema da Fórmula 1, fazendo um carro do zero, é uma equipe do zero, então já é esperado que ela tenha dificuldades. Ainda assim, iniciou melhor que a Aston Martin. Williams conseguiu recuperar um pouco do tempo perdido fazendo quase 800 voltas. A Alpine demonstra algumas soluções inteligentes, interessantes, completou ali já 1024 voltas, mas é uma incógnita. A Alpine a gente não consegue classificar como está essa Alpine. Racing Bulls teve alguns problemas, mas também com o motor Red Bull Ford, que é um motor que surpreendeu, conseguindo também mais de 1000 voltas. E a Audi com o seu motor do zero não bateu as 1000 voltas, mas chegou próximo disso e apresentou uma evolução muito grande. Eu diria que a equipe que mais apresentou a evolução do meio de pelotão, até porque ela começou muito para trás, foi a Audi. Então, naturalmente, qualquer coisa que ela ganhasse poderia dar uma impressão de que evoluiu muito.
Eu diria que entre Audi e Cadillac, que são as novatas, a Cadillac com o carro do zero e a Audi com o motor do zero, a Audi está se dando melhor nesse primeiro momento. Ela está mais robusta, pelo menos assim parece. Mas no geral, foi uma boa sessão de testes de pré-temporada para todas essas equipes. A Cadillac deve ser a mais fraquinha sim no grid, na ordem do grid, à frente da Aston Martin, mas de resto ali esse meio de pelotão parece mais uma vez aquele bolo que a gente já está acostumado, nada muito fora disso. Mas foi uma boa sessão, nós não temos aqui grandes críticas a essas equipes porque cumpriram o seu cronograma. A conversa fica muito interessante quando nós vamos ali para as primeiras, para as equipes de topo, as 4 grandes. Aí o negócio fica interessante, por quê? Mercedes e Ferrari estão chegando como possivelmente as grandes favoritas neste início de temporada. A McLaren é a grande incógnita e a Red Bull iniciou melhor do que o esperado, porque ninguém esperava um motor Ford vindo bom e confiável. Tiveram alguns probleminhas, mas nada absurdo, tanto é que a Red Bull ali quase bate a marca das 1000 voltas. Você tem a McLaren já indo para casa das 1000 voltas, 1100. Ferrari também 1100 e pouco e a Mercedes batendo 1200 voltas. Ferrari e Mercedes parecem ter os instintos mais consistentes, a capacidade de classificação mais consistente e a maior confiabilidade também. Parece que é onde está concentrado o maior saldo positivo até o momento da pré-temporada. Muitas atualizações chegaram aos carros, mas ainda assim, de início nós colocamos Mercedes e Ferrari como as duas principais equipes. A Red Bull viria logo atrás com a McLaren sendo a incógnita da galera, mas possivelmente junto da Red Bull. Só que daqui a pouco a gente vai falar do porquê a Ferrari parece ter uma vantagem. Eu quero antes falar sobre os motores. Na tabelinha que você vê aqui dos motores, você vai reparar obviamente a Honda lá atrás, a Audi também, até porque como você vê no gráfico de equipes, aqui na direita, você vai ver que a Mercedes tem 4 equipes, a Ferrari 3, a Red Bull 2, a Audi e a Honda 1, então é natural que elas tenham menos quilometragem. A Mercedes conseguiu aí mais de 21 mil quilômetros percorridos, muita coisa se você for ver do motor Mercedes, dados preciosos para a Mercedes, enquanto a Ferrari conseguiu 16 mil, a Red Bull Ford 10 mil, a Audi 4.900 e a Honda 2.100. Sendo que a Honda não conseguiu fazer um stint de corrida, tá? E eles não utilizaram os modos de ataque, porque o carro simplesmente não conseguia ficar na pista. O motor Mercedes tem a história de que ele pode estar ali escondendo o jogo, para não ser pego naquele negócio da potência a mais. Só que o motor que mais está chamando a atenção é o Ferrari, porque ele é o único que não quebrou. É o único que não deu problema nessa pré-temporada toda, Barcelona e Bahrein. E aparentemente o turbo da Ferrari dá uma vantagem grande na largada. Não sabemos se as outras equipes vão conseguir consertar isso até chegar à Austrália, mas a Ferrari parece ter um motor excepcional. Um motor competitivo, confiável, com um sistema de largada um turbo que vai ajudar demais e com um bom despejo de potência. Eu diria que o motor Ferrari ele pode ser mais impactante do que o Mercedes, caso todo esse combo seja confirmado na Austrália. A Ferrari está de parabéns, ela pelo visto conseguiu um motor exemplar. Espero ser isso mesmo. Seria muito bom para a Fórmula 1. E agora vamos falar da equipe Ferrari. Por que eu vou apostar na Ferrari de início? Lembrando, teremos atualizações para o Grande Prêmio da Austrália, então pode ser que as coisas mudem. Mas eu tô apostando na Ferrari pelo sistema de largada, que é surreal. O que nós vimos nos testes de largadas, assim, é surreal. É estilo Renault 2004, 2003, alguma coisa assim. Você tem um carro com inovações, que é uma coisa que a Ferrari, ela, como eu posso dizer, não é muito de inovar, mas quando decide inovar, pelo visto, vem bem. É um carro que está freando bem, que está conseguindo despejar bem potência, os pilotos estão conseguindo controlar o carro apesar de um ou outro errinho, que está sendo normal para todo mundo, está encaixando com o estilo de pilotagem dos dois pilotos, a confiabilidade é importante, então parece que o projeto Ferrari 2026 nasceu muito bem. Parece que o projeto 2026 é uma plataforma muito forte de início, a gente tem que ver se ele tem potencial para ser desenvolvido, mas de início parece ser uma plataforma muito forte para a Ferrari. Como tenho falado, falei em redes sociais, falei em outros vídeos, essa está sendo a melhor, foi no caso, né, a melhor pré-temporada da Ferrari na era híbrida, tranquilamente. Não pelo tempo de volta, que o Leclerc foi muito mais rápido que todo mundo no modo conservador de pneu de acordo com, de motor de acordo com ele. Não só por isso, mas por esse combo da confiabilidade, da consistência, de ter um carro que aparentemente está rápido, que encaixa com os pilotos, que tem inovações, que tem um turbo que pode fazer a diferença na largada. A Ferrari está com um combo muito forte. Se souber trabalhar isso, conseguir desenvolver esse projeto,
A Ferrari tem tudo para disputar o título. E a primeira prova vai ser na Austrália com os upgrades que já estão praticamente confirmados que a Ferrari vai ser a que mais tem upgrades das 4 grandes. Pelo menos oficialmente o que as equipes falam é isso. Vamos ver se esses upgrades não vão de alguma forma desestabilizar a plataforma, mas ao que tudo indica, a Ferrari está sim tendo uma boa correlação daquilo que acontece na pista e com aquilo que ela está desenvolvendo nas simulações. Isso é excelente. Então eu coloco aqui a Ferrari como a favorita neste primeiro momento. Acredito que eles têm sim um excelente carro e devemos ficar de olho neles. O que eu tiro então dessa pré-temporada é Ferrari e Mercedes, depois Red Bull e McLaren, aí no meio de pelotão talvez a Alpine venha com a principal equipe seguido ali da Haas, a Williams eu tô meio como incógnita, a Racing Bulls talvez indo um pouquinho mais atrás, junto da Audi, e aí você teria a Cadillac e a Aston Martin. É como eu tô enxergando essa ordem de forças de momento. Espero que, independentemente da ordem de forças, a temporada seja boa e a corrida na Austrália nos surpreenda positivamente, porque a expectativa é um tanto quanto negativa, você bem sabe disso. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Instant Gaming para jogos e gift cards que está rolando lá promoção, e Amorim Global para assistência jurídica internacional. Não percam, um grande abraço, valeu e falou!